Você já reparou que dois desenhos podem estar tecnicamente certos e mesmo assim só um deles realmente funciona? Não é uma anatomia, não é um traço, não é falta de estudo. Na maioria das vezes o problema está em algo muito mais silencioso. Se chama proporção. Proporção é uma das coisas muito mal compreendidas no desenho, porque muita gente aprende isso como se fosse uma regra fixa, algo matemático, coisa como uma receita pronta. Mas proporção não é uma regra. Proporção é uma linguagem visual. Se você trata a linguagem como uma fórmula, o que você cria não é comunicação, é repetição. Quando você muda a proporção de um personagem, você não está apenas mudando o tamanho das partes do corpo dele. Você está mudando a mensagem que aquele personagem transmite. É por isso que dois desenhos perfeitamente corretos do ponto de vista técnico de alguém podem gerar sensações completamente diferentes a quem observa. O erro mais comum de quem estuda a figura humana é acreditar que existem corpos certos e que todos os outros corpos estão errados, quando na verdade o que realmente existe é a intenção visual. Um personagem com a cabeça maior automaticamente parece mais jovem, mais inocente ou mais amigável. Já um personagem com um tronco largo e pernas curtas transmite peso, força e domínio, mesmo que a anatomia não seja realista. Pernas longas passam elegância e agilidade, corpos compactos passam brutalidade e estabilidade. E nada disso acontece por acaso. Tudo isso é design. Antes mesmo de pensar em músculos, detalhes ou acabamento, a proporção já está contando uma história silenciosa sobre quem aquele personagem é. Por isso que aprender por proporção não começa com anatomia, começa com a decisão. A pergunta mais importante não é quantas cabeças esse corpo tem. A pergunta é o que você quer que o público sinta ao olhar para ele. Quando você começa um desenho pensando apenas em regras, você se sente um pouco genérico. Mas quando começa pensando em mensagem, a proporção passa a trabalhar a seu favor. Um dos maiores mitos do desenho é o famoso corpo de 8 cabeças, que a gente vê em livros como Andrew Loomis e etc. Tratado como por muitos com padrões universais, quando na verdade ele é apenas uma média usada para figuras heróicas estilizadas. E se usa sempre a mesma proporção em todos os seus desenhos, inevitavelmente todos os seus personagens começam a se parecer. Não porque você não sabe desenhar, mas porque você está repetindo uma linguagem visual. Proporção é um vocabulário, e se você só conhece uma palavra, todas as frases vão soar iguais. Por isso mesmo, o primeiro passo que eu recomendo para vocês é tentar entender a proporção de verdade, e parar de pensar em detalhe e começar a pensar em massa e silhueta. A silhueta é a forma mais honesta de um personagem. E se ela funciona sem detalhe nenhum, significa que a leitura visual está clara. Se a silhueta é confusa, nenhum nível de acabamento vai salvar seu desenho. Grandes formas definem identidade, detalhes apenas a refinam, certo? Sempre pense nos maiores, depois pense nos pequenos, nas pequenas massas, né? Nos pequenos detalhes. Quando você desenha um personagem pequeno com cabeça grande e corpo estreito, o cérebro do observador lê fragilidade ou juventude. Quando você desenha um personagem largo com ombros grandes, um centro de gravidade baixo, ele parece pesado, estável e dominante, porque ele ocupa um espaço muito grande, mesmo parado. Essas decisões não precisam ser conscientes para quem observa, mas precisam ser conscientes para quem desenha. Proporção funciona porque o nosso cérebro responde a padrões visuais de forma instintiva. É por isso que a mesma pose aplicada a proporções diferentes cria personagens completamente distintos. Não é a pose que define quem é o personagem, é como o espaço do corpo é distribuído. Antes de desenhar alguma coisa, vale a pena se perguntar: esse personagem ocupa um espaço ou tenta se esconder? Ele parece leve ou pesado? O peso visual está concentrado na parte de cima, no centro ou na base do corpo. Essas respostas guiam a proporção muito melhor do que qualquer outra regra. Quando você entende isso, você para de desenhar corpos genéricos e começa a desenhar personagens com presença.
Proporção não existe para deixar o desenho bonito, ela existe para deixar o desenho mais claro. Um personagem bem proporcionado não é aquele que segue uma regra, é aquele que comunica exatamente o que precisa comunicar, sem precisar de explicação nenhuma. Quando você passa a usar a proporção como uma ferramenta narrativa, seu desenho ganha intenção, personalidade e força visual. E é nesse momento que você deixa de copiar modelos e começa a criar figuras que realmente parecem vivas, porque elas não são corretas, elas fazem sentido. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a explicação breve sobre proporção. Ainda terá outros vídeos, né, explicando partes do corpo, anatomia, para que vocês comecem a enxergar o corpo humano não como uma regra, né, mas sim como uma identidade visual, né? Que você pode ali mexer da forma que você quiser e criar o que você quiser, entendeu? Porque tudo é linguagem, tudo é forma, entendeu? Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. Dá um trabalhão editar esses vídeos. Deixa o like aí, pra me incentivar a fazer mais vídeos. É isso, galera. Até mais.